nome do Senhor. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos felizes e alegres com o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Antes de nós ler o texto, vamos ler esse texto que está aqui desde o começo do culto, que eu não tinha nem observado, mas quando o Senhor me deu a mensagem, aí que eu entendi que desde o começo do culto Deus está falando. Então vamos ler esse texto que já está aqui em cima, desde o começo do culto. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que se tornará inferno? Vamos lá em Jeremias capítulo 20, a partir do versículo 7. Aleluia. Jeremias capítulo 20, a partir do versículo 7. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todos os dias. Cada um deles zomba de mim, porque desde que falo e grito e clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor em um opróbrio para mim e um ludíbrio todo o dia. Capítulo 19. Jeremias 20, 19. Jeremias 20. Ah, o 18? Ai, meu Deus. 11, né? É o 11, mano, é 19, né? É 11. 20, 11. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houvera prudentemente, terão uma confusão perpétua, que nunca se esquecerá. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que nessa noite, meu Deus, o Senhor continue falando conosco, agora através da Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, você sabe que Jeremias, ele era um jovem, que o Senhor chamou ele desde criança para a sua obra. E quando Deus chamou Jeremias, Jeremias questionou a Deus: Senhor, eu sou uma criança, eu não tenho condição para pregar, para ser um profeta, anunciar o teu nome, eu sou uma criança, Senhor. Então o Senhor falou com ele: não fala isso, Jeremias, que você é uma criança, né? Porque o Senhor disse: eu vou colocar as minhas palavras na sua boca e você vai falar. Mas eu só que tenho um problema, Jeremias. Eu estou te chamando você, Jeremias, porque você vai profetizar. E você vai derrubar reinos. Ó Jeremias, a sua profecia, a palavra que eu estou te dando vai entrar de confronto contra os grandes, contra os poderosos, vai entrar de confronto contra eles. Mas você não tenha medo não, precisa ter medo não, que eu estou contigo. E a Bíblia fala que Jeremias, como jovem, ele era filho de sacerdote. E os irmãos sabem que sempre as pessoas querem seguir aquele costume, aquele ritual. Então Jeremias, filho de sacerdote, também exerceu o sacerdote, que já estava lá com as regras, já tinha as maneiras, as formas como tinha que fazer, a hora que ele podia falar, a hora que ele não podia, tudo programado. Então quer dizer, e com seu pai e os outros, né, parentes ali, os outros sacerdotes também esperavam de Jeremias
ser um grande sacerdote. Mas Deus não chamou ele para ser sacerdote. Apesar que ele era por direito. Deus chamou ele para ser um profeta. E para profetizar contra o sacerdote. Contra os próprios sacerdotes. Então, na hora que Jeremias Deus começou a falar com ele, a primeira coisa que Deus falou com Jeremias, Deus chama ele, deu para Jeremias uma visão e disse: Jeremias, o que você está vendo? Numa visão, ele disse: Senhor, vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Deus falou: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Sabe o que é isso, irmão? Dando Jeremias o alicerce, dando Jeremias a firmeza, porque ele era um jovem, poderia ser parado por aqueles que eram mais velhos do que ele, pelos anciões, pela família dele, que também era sacerdote. Ele poderia ser parado, ele poderia chegar um momento de duvidar se realmente era Deus que estava falando. Então Deus já deu a primeira visão para ele, dizendo: Jeremias, olha aqui, eu velo pela minha palavra e cumprir, não tenha medo. Uai, Senhor, mas o que isso quer dizer? Eu quero dizer, Jeremias, que tudo que eu falar, você fala, você não aumenta nada e nem tira nada, mas fala tudo do jeitinho que eu falar, e não se importa, Jeremias, se eu tiver para derrubar, eu vou derrubar, porque eu velo pela minha palavra, eu velo por ela, aleluia, não é você, sou eu. E Jeremias começa a imaginar você um jovem. Agora aquele jovem chega e começa a enfrentar justamente os grandes. E tinha a família no meio. Tinha a família que também estava lá, exercendo cargos grandes. E Jeremias começa a profetizar justamente contra o sacerdote e contra o templo de Israel. Contra o templo. E contra os profetas, que eram mais velhos do que ele, de idade. Contra os profetas. Jeremias começa a profetizar. Chegou um tempo que Jeremias chega diante do templo e fala assim: templo do Senhor? Templo do Senhor? Vocês chamam de templo do Senhor? Em minhas palavras, isso aqui virou covil de ladrões. Isso tem virado covil de ladrões. Aquilo que vocês estão chamando de templo do Senhor é covil de ladrões. Eles reuniram todo mundo, aí todo mundo fizeram um concerto e começou a falar: não é Deus que está falando, porque o templo foi levantado por Deus, e vamos dar um jeito de acabar com a raça desse jovem. Mas a Bíblia fala que Deus estava com ele. Jeremias passou por aquilo, e Jeremias começou a enfrentar. Jeremias chegou a um certo tempo de dizer assim: ó, o Senhor está falando com o povo. Eu quero dizer para vocês uma coisa, viu? Vocês fizeram a tríplice aliança. Aliança sempre é com dois, né? Lá eles fizeram aliança de três. De três. A Bíblia fala que era o sacerdote, o profeta e o povo. Então agora começa a observar o que Jeremias estava enfrentando: profeta, sacerdote e o povo. Isso era pouca coisa para um jovem? Não era. E Jeremias fizeram a tríplice aliança. E ele começou a falar: olha, não precisa vocês pensar que porque vocês fizeram a tríplice aliança, que Deus está assinando embaixo, não. Vai perecer o sacerdote, vai perecer o profeta e vai perecer o povo também. Nossa, esse cara é muito arrogante. Ele acha que ele é o melhor.
Esse cara é muito radical. Não é isso? E Jeremias foi enfrentando, e ali coloca ele numa prisão. De repente vem um outro profeta, bate na boca de Jeremias, e ele começa a sofrer agressão física. E chega nessa palavra, quando Jeremias como jovem, porque você sabe, irmão, que um dia você vai e fala contra, e luta contra todos é uma coisa, 2 dias é uma coisa, uma semana é uma coisa, um ano é uma coisa, mas quando começa a dar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o crente começa a ficar fraco, ele começa a ficar cansado de falar a mesma coisa, de está profetizando contra o pecado, ele começa a sentir, porque ele está enfrentando parente, está enfrentando amigo, está enfrentando isso, está enfrentando aquilo por causa do nome do Senhor. E Jeremias como jovem, quando ele começou a sentir todo aquele peso da mensagem, esse poder grande que estava sobre a sua mão, e ele não podia recuar, ele virou para Deus e disse: iludiste-me, Senhor. O Senhor me iludiu, e eu fui iludido. Eu estou servindo de escárnio, meu Deus. Talvez, porque todos nós pensamos, irmãos, que porque nós vamos profetizar em nome de Jesus, que todo mundo vai bater palma para nós. Às vezes você pensa que porque você está na doutrina, está servindo a Deus de verdade, que todo lugar que você chegar, eles vão dizer: ô homem de Deus, ô mulher de Deus, ô varoa valorosa. A gente fica pensando dessa forma, mas não é dessa maneira. Quando você entra na verdade, você pode ter certeza, você entrou numa guerra. Você entrou numa batalha. E muitas vezes a luta não é só contra os que estão lá fora, é contra os que estão dentro também. Aleluia. É nessa hora, então, o Jeremias disse: iludiste-me, Senhor. Eu pensei, tudo bem, eu ia enfrentar eles. Eu não cedi a palavra. Eu não voltei atrás, eu não vou voltar atrás não, Deus, mas todo mundo, eu estou servindo de escárnio para todo mundo, Deus, e o Senhor está olhando, e o Senhor não está vendo eles escarnecer de mim? Será que o Senhor não está vendo eles me afrontar, por eu estar falando a verdade? Glória a Deus. Ô irmão, Jeremias então falou isso, eu acredito que chorando. Logo depois, me foge a memória do falso profeta Pazur. Se não me foge a memória, é porque é Pazur mesmo, né? Logo depois do falso profeta Pazur, feri Jeremias. Quando Jeremias entrega a profecia de Deus, o Pazur entregou uma outra, que não era de Deus, mas ele, como diz, ele bateu em Jeremias. E Jeremias logo depois disso sentiu a tristeza, sentiu o peso da palavra, o peso da verdade. E diz a Bíblia que por aquele momento, Jeremias, aquele jovem Jeremias, ele começou a ficar triste. Ele começou a ficar aborrecido. Parecia que era uma guerra que ele não podia vencer. Porque ele não tinha apoio de ninguém, meu irmão. Ele estava enfrentando o sacerdote. Ele estava enfrentando os profetas. Ele estava enfrentando o povo que queria aceitar os falsos profetas. Ele estava enfrentando tudo e todos. Mas ele continuava firme. Ele continuava firme. Mas de repente, nós observamos que Jeremias, logo continuando a história, no capítulo 7, ele fala: iludiste-me, Senhor. Mas quando chega no capítulo 11, me parece que já no capítulo 9,
Jeremias começa a lembrar do chamado dele, de como Deus tinha chamado a vida de Jeremias. Ele começou a lembrar que se ele estava até aquele momento, e ele ainda tinha graça e poder e autoridade para pregar a verdade, é porque Deus estava com ele. Ele começou a entender isso. Logo depois que ele começou, que ele chorou, que ele sentiu a tristeza no seu coração, ele começou a sentir um renovo do Espírito Santo. Então Jeremias falou: tudo bem, você está tudo contra mim, mas não tem problema, mas o Senhor, Ele está comigo como um valente terrível. Ele está comigo como um valente terrível. E os meus inimigos serão confundidos. Aleluia! Terão a confusão que nunca mais vão se esquecer. Aleluia! O consolo de Jeremias veio na hora. Foi o que diz o profeta Isaías nessa palavra: quem és tu, homem, que teme os homens, que é mortal? Aleluia! Porque está temendo o homem que é mortal, que vai sobrar como um feno, o seu final é como o pó e como a cinza. Aleluia! Se o Senhor está contigo, se o Senhor está conosco. Aleluia! Muitas vezes o crente precisa entender, irmão, quando você está na mentira, no engano, na falsidade, quando você está vivendo esse evangelho que não vale nada, que lançaram por aí, esse evangelho falso do vale tudo, você pode ter certeza, você será aplaudido, você será, como diz, todo lugar que você chegar, alguém está dizendo varão, varoa, homem de Deus, mulher de Deus. Mas quando você aceita a verdade, você encontra esse contraste. Mas eu quero só te dizer uma coisa: aqui você vai sofrer todo o dano, toda, como diz, toda crítica diante daqueles que pensam que servem a Deus, mas diante do Senhor, naquele dia o Senhor vai dizer para você assim: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Aleluia! Vinde bendito do meu Pai. Oricanta labai. Oh, aleluia! Então o que você quer? Vai temer o homem? Aleluia! Vai agradar os homens? Você quer aplauso dos homens? Quer elogio de homens? Ou você quer elogio do Senhor? Vinde bendito do meu Pai. Aleluia! Às vezes parece que fomos iludidos, não parece? Aleluia! Parece, porque quando o crente está na palavra, ele está lutando com tudo e com todos. É com tudo e com todos, meu irmão. Aleluia! Com tudo e com todos. Aleluia! Por causa da verdade. É com tudo e com todos. Mas o Senhor é conosco. A vantagem é essa: Deus está conosco como um valente terrível. Não precisa nós ficar tristes não, irmãos. Muitas vezes o inimigo levanta, ele fala, ele quer te afrontar, te derrotar. Ele quer fazer o que ele pode, e ele muitas vezes até parece que eles estão maiores, que eles são até mais grandes, não é? Não parece que eles são bem maiores do que nós, bem mais fortes? Às vezes não parece, mas não precisa ficar preocupado. Aleluia! Quem está conosco é maior. Quem está conosco é maior. Eu fico pensando comigo mesmo, já para nós parar. Tem hora que eu fico pensando comigo mesmo, quando nós começamos a olhar
para o ministério do Senhor Jesus Cristo. E logo nos momentos finais, que Jesus estava para ser crucificado e morto, eu lembro daquela palavra, eu fico lembrando daquela palavra, quando Pilatos chama Jesus e fala para Jesus assim: eu tenho poder para te prender e para te soltar. Eu tenho poder. Aleluia. Jesus virou para ele e diz: nenhum poder teria, Pilatos, se meu pai não tivesse permitido. Mas ele falou: eu tenho poder para te prender e para te soltar. Jesus estava ali, como diz, parece, no momento de desvantagem. E quando o crente está de desvantagem, que muitas vezes ele é um crente fiel a Deus, alguém chega para apontar, para falar, para dizer: olha aí, como que você está caído agora, mas não precisa preocupar não, como diz, me parece, Jeremias: não te alegra, amiga minha, ainda que eu descer nas trevas, o Senhor será minha luz. Oh, aleluia! Corianta labai. Mas agora eu quero ver na hora que Pilatos chegar diante daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando ele chegar diante daquele que ele mandou condenar, eu quero ver a hora que ele chegar, e diz a Bíblia que os joelhos vão se dobrar. Hora que ele estiver andando e ele perceber que o seu joelho não consegue mais ficar em pé diante do Senhor, ele vai ter que se dobrar. Aleluia! E na hora que ele se dobrar, ele vai ter que dizer que é o nome de Jesus, que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor. Aleluia! Vai ter que se dobrar. E não é só o Pilatos, tem uma turma de grande aí que vai ter que dobrar diante dele. Aleluia. Não tenha medo, irmãos, não tenha medo. Entenda só isso: seja aquele de quem o Senhor se agrada, seja aquele que leva a preciosa semente, seja aquele que vive o verdadeiro evangelho, seja aquele que tenha a palavra da verdade. Vive essa mensagem, irmãos. Não importa o que fala, quem se levanta. Aleluia. Deixa se levantar. Pode levantar quem quiser. Mais cedo ou mais, como diz a Bíblia, aqui nessa terra, Deus já vai dar para eles uma confusão que eles nunca vão esquecer. Aqui nessa terra. E lá em cima, a confusão será maior, porque lá o Senhor vai te dizer com grande voz: vinde bendito, pode passar. Aleluia. Recebe aí, anjo, traz aí, esse aí é um bendito, pode trazer. Aleluia, deixa ele passar. Esse é aquele que rejeitou a mentira, rejeitou a vanglória, rejeitou as concupiscências carnais. É aquele que enfrentou reis, enfrentou grandes, enfrentou muito sociedade. Pode deixar ele passar, esse aí é meu. Esse é um bendito. Aleluia. Esse eu chamei, escolhi e coloquei o meu Espírito nele. Aleluia. Esse aí tem o meu Espírito Santo. Aleluia. Então isso é importante, irmãos. Nunca saia dessa mensagem, nem dessa palavra, ainda que fica você contra tudo e contra todos. Mas não saia dessa mensagem. Não saia dessa palavra. Quer ser diferente? Quer fazer diferente? Então seja servo de Deus, porque todo servo de Deus faz diferente. Ele é diferente do mundo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.